Quem não quer pressão vai trabalhar em banco, vai fazer o curso de teatro, né? Então não tem essa desculpa, tem que assumir a responsabilidade que... O apelido Pé de Anjo não lhe foi concedido por acaso. Uma maestria e uma perícia rara ao bater na bola. Nunca escondeu que o fato de usar chuteiras número 36 o ajudava a fazer esses milagres em batidas de falta, e ele se tornou um dos maiores da história do futebol nesse fundamento. Construiu uma carreira brilhante por clubes, se tornou ídolo das duas maiores torcidas do Brasil, dono de uma personalidade forte, não se escondia e por isso vai ter a sua homenagem feita aqui. Portanto, hoje a história é dele, Marcelinho Carioca. Marcelo Pereira Sursim nasceu no dia 31 de dezembro de 1971, no Rio de Janeiro, capital. Proveniente de uma família pobre, o pai do Marcelinho era gari e a mãe empregada doméstica. Sendo assim, ele encontrou no futebol um mecanismo para mudar de vida, e isso começou logo aos 14 anos, quando foi descoberto pelo Madureira. Depois disso foi para o Flamengo e não demorou nada para ser integrado aos profissionais do clube, tamanho o seu talento. Me orientando, e é só, jogar tranquilo, calmo, com apoio da torcida, dos jogadores, acho que vai dar para fazer um bom papel nesse domingo. Ainda moleque, foi relacionado e fez sua estreia no time de cima em um Fla-Flu, substituindo ninguém menos que Zico no Maracanã. O Fla venceu aquela partida pelo placar de 1-0 e o Marcelinho jogou muito bem naquele jogo. Em 1989, ganhou mais chances, apesar de ainda não ser titular absoluto do Flamengo. O clube, por sua vez, terminou o Brasileirão em 5º lugar e caiu na semifinal da Copa do Brasil, passando o ano sem conquistas. Ainda neste ano, foi chamado para defender a seleção brasileira sub-20 na Copa do Mundo da categoria. Foi reserva do time, que perdeu para Portugal na semi e foi eliminado, e aí depois conseguiu o 3º lugar. Já no ano de 1990, o Marcelinho conseguiu o primeiro título de expressão da sua carreira profissional. Ele ajudou o Flamengo a vencer a grande Copa do Brasil daquele ano, ao derrotar o Goiás na decisão por 1-0 no primeiro jogo e 0-0 no segundo, que garantiu aquele título nacional ao Mengão. Um ano mais tarde, assumiu a titularidade do clube e passou a jogar muita bola, sendo muito mais decisivo com gols e assistências. O Flamengo não venceu a Supercopa do Brasil daquele ano e nem o Brasileirão, onde terminou em 9º lugar. Porém, não ficou sem conquistas, pois ganhou o Campeonato Carioca, assim como a Copa Rio 90-91. O Marcelinho fechou esse excelente ano com 71 jogos e 18 gols marcados. Em 1992, o Flamengo foi vice do Cariocão e caiu na semifinal da Supercopa Libertadores. E após vencer a Copa do Brasil de 90, ganhou dessa vez o grande Campeonato Brasileiro de 1992. O clube carioca derrotou o Botafogo por 5-2 na soma dos placares na decisão e ficou com esse grande título nacional. Em 1993, o Fla ficou sem taças. O clube foi vice do estadual e semifinalista da Copa do Brasil. Apesar da grande fase na Supercopa Libertadores, o Marcelinho errou um pênalti contra o São Paulo na decisão. No final desse ano, acabou sendo negociado contra sua vontade com o Corinthians e saiu muito insatisfeito do Flamengo. Tenho todo respeito com o torcedor flamenguista. Foram vocês que me acenderam para o futebol brasileiro. Quando foram me vender, eu não queria. Eu saí extremamente chateado e triste, porque me tiraram para pagar o salário dos medalhões. E aí, depois de um grande ano com a camisa rubro-negra, saiu do time para viver a melhor fase da sua carreira no timão. No Flamengo, foram 242 jogos, 49 gols e 4 títulos. Chegou no timão e logo se adaptou ao clube. O Corinthians foi 3º colocado no Paulistão e conseguiu chegar até a final do Campeonato Brasileiro. Porém, acabou perdendo do grande rival, o Palmeiras, que tinha um belo time e teve de se contentar com o vice. O Marcelinho foi eleito o melhor meio-campista do torneio. E mesmo contra sua vontade de início, o Marcelinho, que passou a se chamar Marcelinho Carioca justamente nessa época no Corinthians, jogou muita bola pelo Alvinegro em 94. Disputou 66 jogos e marcou 31 gols. Diante do grande momento,
em dezembro de 94, o Marcelinho recebeu a primeira convocação da sua carreira para defender a seleção brasileira. Ele atuou em um amistoso contra a Iugoslávia por 21 minutos. O Brasil venceu aquele jogo por 2-0. Em 1995, completamente à vontade e sedento por conquistas com a camisa do Timão, o Marcelinho Carioca seguiu jogando muito bem, mostrando uma regularidade muito boa e cobranças de faltas absurdas, que decidiram muitas partidas a favor do Corinthians. Portanto, ele acabou sendo peça importante na conquista da Copa do Brasil. O Alvinegro bateu o Grêmio na final por 3-1 no placar agregado. Desses 3 gols, o Marcelinho anotou 2 e foi o grande nome da decisão, e além disso foi o vice-artilheiro daquela Copa do Brasil com 6 tentos. Foi o maior garçom da competição com 6 assistências e o grande craque do campeonato. Colocou aquela Copa do Brasil realmente no bolso. Além do título nacional, o Corinthians faturou o grande Campeonato Paulista de 95, em que novamente o Pé de Anjo decidiu a favor do Alvinegro com seus gols contra o Palmeiras na decisão e garantiu mais um título importante. Ao todo, nesse ano, o Meia foi a campo em 60 partidas e marcou 26 vezes. Em 96, o Corinthians não conseguiu manter o mesmo ritmo de conquistas. Passou o ano sem taças, sendo que foi eliminado nas quartas de final tanto da Copa do Brasil quanto da Libertadores da América, e terminou o Brasileirão numa modesta 12ª colocação. Nesse ano, o Marcelinho marcou um dos gols mais bonitos da sua carreira contra o Santos, quando ele chapelou o zagueiro e chapou no canto do goleiro. Os números do Marcelinho continuaram ótimos, 49 jogos, 25 gols. Um ano mais tarde, o Corinthians fez campanha ruim no Brasileirão e caiu na semifinal da Copa do Brasil. Porém, não passou a temporada sem conquistas, porque venceu o Paulistão daquele ano de 97, em que após vencer a primeira fase de grupos, o Corinthians ganhou também o quadrangular final, onde os 4 grandes estavam presentes para ficar com aquela taça. Ainda nesse ano, foi vendido por 17 milhões de dólares ao Valência da Espanha e deixou o Corinthians na sua primeira passagem. Apesar de o Valência ter um bom time na época, o Marcelinho teve muitas dificuldades de adaptação ao futebol europeu e não tardou para voltar ao Brasil. Teve poucos minutos e o time perdeu quase todos os jogos que ele esteve em campo, resultando na sua volta ao seu país natal. Então, no Valência foram apenas 6 partidas. No início de 98, retornou ao Timão através do Disque Marcelinho, uma jogada de marketing inusitada, feita pela Federação Paulista, na qual os torcedores do Corinthians, através de ligações, compraram o jogador de volta, vencendo uma disputa com os outros 3 rivais do estado. E ele conduziu o clube ao vice-campeonato do Paulistão daquele ano, quando perdeu para o São Paulo na decisão. Porém, no Brasileirão, o Marcelinho e seus companheiros foram muito bem. Após 2 empates com o Cruzeiro, nos quais o Pé de Anjo marcou, o Corinthians precisou de uma terceira partida para derrotar os mineiros por 2-0. Um dos gols entrou na conta do meio-campista, que novamente foi uma figura extremamente decisiva para o Alvinegro. Ele foi o vice-artilheiro desse Brasileirão com 19 gols, só 2 a menos que o centroavante Viola, e foi o líder de assistências, com 12 passes para gols. Pelo El País, foi eleito o melhor meio-campista de todo o continente. Era o auge da sua carreira. Ele fechou o ano no Corinthians com 52 jogos e 28 gols. Fez parte de um dos meio-campos mais brilhantes da história do clube paulista, junto com Vampeta, Rincon e Ricardinho. Esses ótimos jogadores e vários outros conseguiram fazer o Corinthians vencer o Paulistão de 99, ao derrotar o Palmeiras, naquele clássico jogo das embaixadinhas do Edilson Capetinha. Para variar, o Marcelinho fez gol nos 2 jogos, na vitória por 3-0 e no empate por 2-2. Além do estadual, o Corinthians conseguiu o bi do brasileiro, derrotou o Atlético Mineiro na decisão e somou mais uma taça em sua vitoriosa galeria. O Marcelinho jogou demais. Foi o líder de assistências desse brasileiro, melhor meia e melhor jogador da competição. Ao todo no ano foram 69 partidas com 31 gols marcados. O tamanho do Marcelinho, como ídolo do torcedor corintiano, crescia ano após ano, título após título. E nesse ano de 2000, o clube conseguiu ser semifinalista da Libertadores e ganhar um grande título, que foi o Mundial de Clubes da FIFA. Na decisão desse torneio, o Corinthians bateu o Vasco nos pênaltis, e o Marcelinho acabou até desperdiçando a sua batida, entretanto, não comprometeu a taça do Timão.
No ano de 2001, o Corinthians fez boas campanhas em todas as competições. Chegou a ser vice da Copa do Brasil, mas com relação aos títulos ganhou só um, o Paulistão, quando derrotou o Botafogo de Ribeirão Preto na final. Depois de se desentender com o meia Ricardinho, acabou deixando o Parque São Jorge nessa segunda passagem, como um dos maiores da história do clube. Se transferiu para o Santos e passou pouquíssimo tempo no clube. Por lá, passou longe de ter o mesmo sucesso que teve pelo Corinthians e não ganhou títulos. O Peixe foi semifinalista do Paulistão e do Torneio Rio-São Paulo. No final de 2001, deixou o clube praiano para ir jogar no futebol japonês. Pelo Santos, foram 15 jogos e 5 gols marcados. E nesse mesmo ano de 2001, o Marcelinho teve sua última aparição com a camisa da seleção brasileira. Foi um jogo de eliminatórias contra o Peru, no qual ele atuou por 45 minutos no empate em 1-1 e encerrou a sua brevíssima passagem pela seleção, uma vez que não recebeu oportunidades condizentes ao seu talento. Com a camisa do Brasil, o Marcelinho Carioca disputou apenas 4 partidas e marcou 2 gols. Uma nova aventura fora do país aconteceu no ano de 2002, com o Marcelinho que foi defender as cores do Gamba Osaka do Japão, e por lá não teve uma grande passagem. Atuou por apenas um ano, onde somou 27 partidas e 7 gols marcados. Se tornou jogador do Vasco da Gama no ano de 2003, e com o clube não foi bem no Brasileirão. Entretanto, conseguiu vencer o Campeonato Carioca daquele ano, quando o Gigante da Colina derrotou o Fluminense por 4-2 na soma dos placares da final. O Marcelinho marcou em um jogo e foi expulso em outro. Ele foi eleito o melhor jogador daquele cariocão, jogando muita bola, além de ser o melhor meia de todo o campeonato brasileiro. Nesse ano, pelo Vascão, o meia disputou 36 partidas e marcou 16 vezes. Foi emprestado ao Al Nassr da Arábia Saudita no ano de 2004. A passagem pelo clube foi bem curta. Lá ele disputou só 5 jogos, tendo feito 6 gols. Eu optei pela grandeza do Vasco, pelo peso da camisa, pela paixão da torcida, sabe, da força que é a torcida, o ambiente de trabalho do porteiro ao presidente, o que nós construímos em 8 meses. Retornou do empréstimo ao Vasco no ano de 2004. Porém, não conseguiu ser o mesmo de 2003 e sofreu com seguidas lesões, que o impediram de mostrar todo o seu futebol, fazendo com que ele deixasse o clube. No Vasco, o Marcelinho disputou 41 partidas e marcou 18 gols, além de ter conquistado um troféu. No mesmo ano de 2004, foi jogar no Ajaccio, clube francês, que disputava a primeira divisão da Liga Nacional e terminou na 14ª colocação. A passagem por essa equipe, dentro da temporada de 2004-2005, foi bastante discreta e durou pouco. Portanto, ainda em 2005, o meia já estava de volta ao futebol brasileiro. No Ajaccio foram 10 partidas e 2 gols. Foi jogar no time do Brasiliense e por lá conseguiu ganhar um título estadual, foi o Campeonato do Distrito Federal. Apesar da conquista, no Brasileirão, o Jacaré foi muito mal, a ponto de terminar na lanterna da competição, culminando com o rebaixamento para a 2ª Divisão Nacional. No final de 2005, o Marcelinho deixou o clube para voltar ao Corinthians. Sendo assim, no Brasiliense, ele somou 26 jogos, marcou 10 gols e ganhou um troféu. Essa terceira e última passagem pelo Timão foi rápida e conturbada. Aqui dentro não tem que você passar a mão na cabeça. Acho que o jogador de futebol é que nem mulher de malandro. Acho que tem que apanhar para aprender. O meio-campista disputou pouquíssimas partidas nesse ano e teve seu contrato rescindido após uma confusão com o argentino Mascherano durante um treino do Corinthians. E daí ele deixou de vez o clube paulista, onde construiu uma bela história de admiração e idolatria junto ao torcedor corintiano. Ao todo disputou 405 partidas, marcou 191 gols e ganhou 8 títulos. O Santo André foi o destino do experiente jogador de 36 anos, e esse ano de 2007 no clube não foi dos melhores. A equipe do ABC Paulista acabou rebaixada para a Série A2 do Paulistão ao fazer má campanha. O Marcelinho, sem ritmo de jogo, atuou em poucas partidas e pouco pôde ajudar. Em 2008, ele conseguiu, então, ajudar o Santo André a chegar na semifinal da Copa Paulista e muito mais que isso.
foi o nome da equipe no título da Série A2 do Paulistão. Título esse que culminou com o retorno do clube à elite do futebol do estado de São Paulo. Além disso, o Santo André fez grande participação na Série B do Brasileirão, terminando em segundo lugar, atrás apenas do Corinthians, conseguindo então retornar à elite também do futebol nacional. Marcelinho disputou 44 jogos e marcou 11 vezes nesse ano de 2008. Seguiu no clube em 2009, último ano da carreira do craque como profissional, e conduziu o Santo André à semifinal do Paulistão, quando o clube caiu diante da Ponte no Troféu do Interior. Já no Brasileirão, o time não aguentou o ritmo forte da Série A e foi rebaixado novamente, amargando uma 18ª colocação. Depois dessa temporada, o Marcelinho então resolveu deixar o futebol. No Santo André, o meia disputou 97 partidas, marcou 17 gols e conquistou um título. Atuando pelos clubes, Marcelinho Carioca disputou 874 jogos, marcou 305 gols, deu 298 assistências aproximadamente e ganhou 15 títulos. Após encerrar a carreira como profissional, o Marcelinho disputou um amistoso com a camisa do Corinthians. Uma vitória do Timão por 3-0 contra o Huracan. Jogou por 45 minutos e saiu ovacionado pelo torcedor, em gratidão ao seu esforço e aos títulos com a camisa do clube. Um personagem único da história do futebol brasileiro. Um craque que se destacava não só nas bolas paradas, mas com ela rolando também foi um monstro e tomou uma proporção gigantesca na prateleira de ídolos da história do Corinthians. Sob o ponto da seleção, qualidade e regularidade, ele tinha para ir ao menos umas 2 Copas, mas isso não apaga em nada o seu brilhantismo como jogador e o tamanho da sua carreira. A você que assistiu até aqui, eu só tenho a te agradecer, pedir que você compartilhe esse vídeo com seus amigos, que semana que vem tem mais, então até a próxima e falou!